A bolsa subiu e o dólar encerrou a semana em queda. Entenda na reportagem de Álvaro Nocera. De olho no recuo da inflação nos Estados Unidos e como isso deve influenciar na condução da política monetária pelo Fed, o Banco Central americano, o dólar encerrou a semana em queda de 0,20%, negociado a R$ 5,43. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou a semana com valorização de 0,85%, aos 128.294 pontos. O mercado também reagiu a declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que voltou a falar em corte de despesas. Para o ministro, o eventual aumento de gastos para o Brasil neste momento não é positivo. Eu não acredito que a expansão fiscal nesse momento seja boa para o Brasil. Ao contrário, eu penso que se nós fizermos uma contenção desse período de 10 anos, nós temos espaço na política monetária de corte de juros para promover um desenvolvimento sustentável, para o investimento privado aumentar, para tudo isso isso eu disse 1 ano e meio atrás, mais já. E é o que eu acredito. E foi o que eu propus, porque eu não sei fazer o que eu não acredito. Eu não sei. Não consigo fazer com entusiasmo uma coisa que eu não acredito. Então, e às vezes o que você acredita que tem que ser feito cansa pra caramba. Porque às vezes é a trajetória mais difícil. É a que tem mais obstáculos. Haddad reforçou a importância do ajuste fiscal e aproveitou para criticar a gestão anterior de Jair Bolsonaro. Eu recebi um orçamento do Guedes, pega o projeto de lei orçamentária anual que o Guedes mandou para o Congresso em 2023. 17% de receita primária. 17% de receita primária. Isso é 1,8% a menos do que o período 2011 e 2013, quando nós tínhamos as contas nacionais em ordem. A coisa começou a descambar em 2014, 2015, 2016 e não parou mais. Então, o que eu falei desde o começo, em entrevista, num comitê, eu falei, eu preciso recompor a base tributária contra esses grupos de interesse e essa irresponsabilidade que foi feita. Ninguém estava falando em aumento de carga, estavam falando em repor aquilo que se perdeu para pagar os programas, para pagar o Fundeb, para pagar o Piso Nacional de Enfermagem, para pagar o Bolsa Família, para pagar essas contas que foram contratadas ao longo desses anos. Então, isso em primeiro lugar. Então, cortar o gasto tributário, que atingiu a marca de 6% do PIB. A segunda coisa é que começou o rumor, não, se tiver que ter corte de gasto primário, o governo não vai fazer. E aí o presidente Lula anunciou que sim, vai fazer, se precisar, para garantir a consistência das contas públicas. Era só disso que nós estávamos discutindo. E isso está programado desde março desse ano. Foi feito um trabalho enorme nos ministérios sociais sobre cadastro, sobre essa herança também problemática da retirada de filtros, retirada de controles. Nessa mesma pesquisa que você mencionou, perguntaram para os pesquisados, se eles eram a favor de cortar benefício de quem não tinha direito. E 83%, se eu não estou enganado, mas um valor muito alto, assim, um número muito alto, falou sim, tem que corrigir os cadastros dos programas sociais. Qual é o problema? O ministro ainda classificou como enviesadas determinadas avaliações dadas a países por agências de risco durante governos progressistas. Se você pegar as agências, essas que eu citei, as 3 me confirmaram que, pelo modelo deles, o Brasil teria grau de investimento. Pelo modelo. Mas eles diminuem a nota brasileira em função de percepções subjetivas. Ou seja, tem ideologia. Eu não estou querendo usar palavras assim que, sabe? Estou dizendo que é um estudo, que tem viés. Tem vários estudos que têm viés. O palavreado deles precifica diferente? Tem viés. Tem viés. Esse é o nome técnico. Fernando Haddad ainda culpou o que chamou de mau humor dos investidores pela disparada recente do dólar, que, segundo ele, não teria levado em conta a melhora de indicadores econômicos.
Bom, Diego, aparentemente, né, o mercado reagiu de uma forma até positiva, né, às expectativas tanto do corte de juros nos Estados Unidos e diante também dessas novas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Exatamente, Soraya. É interessante que uma reação do dólar às falas do ministro da Fazenda contrapõe algumas alegações do próprio presidente da República de que as suas falas não teriam qualquer impacto na volatilidade do câmbio aqui no Brasil. Agora, eu acho muito interessante as ponderações do ministro Haddad, no sentido de que o governo anterior teria deixado praticamente uma herança maldita, contas públicas arruinadas, para que essa atual gestão corrigisse esse eventual rombo das contas públicas. Mas a matemática, diferentemente do que diz o ministro, não tem ideologia. A matemática é uma ciência exata e fato é que o atual governo assumiu o Brasil com um superávit de 60 bilhões de reais nas contas públicas no ano de 2023. E o déficit primário esse ano já atinge 80 bilhões de reais. Bem por isso, qualquer sinal de que o governo tem a intenção de cortar gastos, o que pessoalmente eu duvido diante de tudo que a gente analisa semanalmente no noticiário, diante de tudo que a gente analisa nos atos de governo, nas condutas desse governo, mas um mero sinal de corte de gastos já anima o mercado a ponto disso também fazer influência, pressionar a Bolsa brasileira para cima e o câmbio para baixo. E, de fato, essa é uma cobrança necessária, porque o setor produtivo não aguenta mais carga tributária. Não tem mais onde o ministro Haddad encontrar espaço para taxação no setor produtivo, na iniciativa privada, na sociedade. O único caminho agora é, de fato, olhar da porta para dentro da máquina pública e buscar uma redução de gastos. Muito embora, como eu disse, redução de gasto público não é algo que está no DNA desse governo, não é algo que está no DNA de governos progressistas. Eu acho que essa redução de gastos tem a possibilidade de acontecer, mas vai ser diante da necessidade, diante do esgotamento da capacidade contributiva da sociedade e da iniciativa privada. Enfim, não vai ser algo por bem, vai ser como nós dizemos, não vai no amor, vai pela dor. Espero que os nossos governantes lá de Brasília entendam que ninguém aguenta mais pagar imposto. A gente precisa agora que a máquina faça a sua parte e reduza o seu custo sobre a sociedade.